Vou conectar, veja se está sem som, se está funcionando. Está com som? Está tranquilo? Vocês estão me escutando agora? O Gustavo Novaes? Está me escutando agora, Gustavo? Ainda está sem áudio? Ok. Obrigado, Tata. Muito obrigado. Fica com a gente. Bom, deixa eu de novo chamar a professora, que ela deve estar tendo algum problema de conexão aqui. Espera um pouquinho. Opa, ô professor William! Bem-vindo, professor. Estamos aqui esperando a professora Marli. Aproveitando aqui o pessoal que está aqui me acompanhando, lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no meu canal, também lá no YouTube, e essa live faz parte, vai ser integrada ao conteúdo do curso de formação filosófica em artes marciais, que é um curso que está completando 2 anos e meio agora, com quase 500 alunos, já fizeram a formação, 483, se eu não me engano. E é um curso que, além dessa live de hoje, as lives anteriores da doutora Marli e as outras lives com outras personalidades, outros mestres. Está aqui o professor William, que fez uma live muito bacana o ano passado. E vai estar estão todas gravadas aqui para ajudar a alimentar todos os estudos e os conteúdos do curso de formação filosófica. Para quem ainda não fez o curso de formação filosófica, ele está aqui, é só clicar lá no link da bio, que tem todas as informações lá, tá bom? A professora está aqui, deixa eu aceitar aqui, aceitando, vamos lá. Acho que agora foi, prof. Vamos lá. Lise, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos ver o que... Estamos com um probleminha de conexão aqui, mas já vamos resolver. Eu já aceitei, Pro. Cadê a senhora? Vou convidar de... Opa. Vamos ver... Internet tem dessas coisas. Artes marciais é isso. É sempre um desafio novo. Hoje está com um pouco de dificuldade aqui. Bom, enquanto a gente não resolve aqui, deixa eu dar algumas informações para vocês sobre o meu canal. Meu canal é dedicado ao estudo da filosofia das artes marciais e você vai encontrar conteúdos muito significativos, baseados em artigos acadêmicos e que você pode estar acompanhando, além dos vídeos de palestras que tem e dos artigos que eu compartilho por aqui, tá bom? Vamos lá. Aceitei de novo, professora. Vamos ver se agora foi. Aceitar. Eu acho que agora foi, hein? Opa, eu tô escutando a Pro, só tá faltando a imagem. Conseguimos! Boa noite, professora querida. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo. Tá me escutando bem? Tá tudo tranquilo aí de áudio? Estou escutando. Ótimo. Bom, deixa eu apresentar a senhora para quem não conhece. Já tem muitos participantes aqui assistindo a nossa live de hoje. A professora doutora Marli Muccelli é doutora em pedagogia, filósofa, foi professora universitária durante mais de 40 anos, foi minha professora de ética e legislação na Faculdade de Educação Física da FMU, saudosa Faculdade de Educação Física da FMU, e depois nós nos tornamos colegas de trabalho, porque depois eu fui docente e fiz parte do corpo docente da faculdade, né, na disciplina de artes marciais, lutas e combate na licenciatura e no bacharelado. E eu tive o prazer de ficar muito tempo, 10 anos, convivendo com a professora e com outros profissionais de lá. Hoje tem até o professor William aqui com a gente, viu, professora?
Que bom, hein? Dá um abraço Ele para o está aqui, William. pode mandar para ele está assistindo aqui. Então, obrigada, hein, William? Professora, a gente tem uma temática muito rica aqui, e eu sei que a senhora vai dar muita informação para a gente, que é um tema ao qual a gente já estava querendo discutir. Nós fizemos uma live falando principalmente de pestalose, né, que trabalha com todas as metodologias adaptadas, enfim. E hoje, a temática de hoje é a filosofia humanística, o estudo das deficiências físicas e intelectuais e o feminino. E, subtítulo, a inclusão nas artes marciais. Como de praxe, eu vou fazer uma pequena introdução e aí a senhora já começa a dissertação para a gente aqui, tá bom? Vamos lá, Sim. então. A questão é a seguinte: qual o preparo que um professor de arte marcial deve adquirir para lidar com as diferenças individuais e coletivas ao ensinar as suas modalidades? O que dizer, então, das situações que envolvem crianças, jovens, adultos e o público de terceira idade com deficiências físicas e intelectuais? Além disso, o feminino recebe o mesmo trato que o sexo masculino? Deveriam ter um olhar diferenciado? Para estas indagações, somente mergulhando na história para entender como se deram esses processos ao longo do tempo e compreender as diferenças, as deficiências, melhor dizendo, dos profissionais que enfrentam ou não essa realidade. Para isso, eu trouxe aqui a doutora Marli Muccelli, para explicar e contar um pouco da filosofia humanística e esse papo todo de inclusão que é tão ainda complexo para a realidade, não só das artes marciais, como da educação de uma maneira geral. É contigo, professora. Seja bem-vinda. Bom, boa noite, gente. Boa noite, meus ex-alunos da FMU, da São Marcos, da Caetano de Campos, e meus queridos amigos das artes marciais, meus queridos colegas, né, que estão sempre prestigiando, e hoje o querido professor William, né? Então, a gente agora vai falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Bom, muito bem. Em filosofia, constantemente a gente volta a alguns filósofos, porque são muito usados hoje e porque estão sempre em evidência em várias ciências. No nosso caso de hoje, nós vamos focalizar de novo Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês que viveu no século XVIII na França. Muito combatido por uns, aceito por outros, mais um baluarte. A maioria das ciências se refere a ele e a filosofia constantemente está lá por século XVIII buscando Rousseau. Muito bem. Para falar sobre esse tema que me é muito querido, o estudo das deficiências físicas, mentais e o feminismo, nós vamos focalizar um discípulo de Rousseau, que se chamou Enrico Pestalozzi, descendente de italianos, mas nasceu na Suécia. Pestalozzi, a gente já conversou um pouquinho sobre ele. É aquele filósofo que era pastor protestante e que comprou uma chácara muito grande, uma fazenda muito grande, e transformou essa fazenda numa escola para pessoas pobres, mas principalmente para pessoas com deficiências adquiridas durante o período da guerra. Então, a gente já falou dele, mas hoje nós vamos falar como ele tratou esse problema. Foi um dos primeiros a tratar desse problema. Então, ele abre essa chácara, essa fazenda, e lá ele vai fazer uma escola. Mas ele vai fazer uma escola para pessoas carentes, economicamente, e carentes
intelectualmente. Então, lá ele tem alguns seguidores, outros seguidores de Rousseau, e ele vai funcionar nessa escola. Na ocasião, tinha muita criança com problema mental e físico, porque era a época da guerra da França com a Inglaterra. Então, essas crianças, em geral, eram deixadas de lado, porque elas tinham problemas físicos e mentais, principalmente os mentais, que eram mais difíceis de serem estudados na época. O que o Pestalozzi fez? Nessa chácara, ele pegou essas crianças, deu um lugar para morar, tratou como se fossem filhos dele, ele e os alunos, seguidores dele, e colocou uma escola onde estudavam juntos as crianças consideradas normais, entre aspas, e as crianças consideradas anormais, entre aspas. Todo mundo estudava junto. Isso chamou muita atenção na época. Então, outras pessoas se entusiasmaram e começaram a abrir escolas semelhantes a de Enrico Pestalozzi. Isso fez com que já naquele tempo começasse a inclusão. Você sabe que eu escrevi um livro sobre inclusão, inclusive, o professor Alberto entrou nesse livro. Nós escrevemos um livro. Então, minha grande preocupação é sempre a inclusão. E aqui eu quero falar da inclusão especificamente desses defeitos que eu vou citar agora. Bom, então Pestalozzi abre a escola, é a primeira escola que a gente tem noção de uma escola para a inclusão. Tanto que ele ensina também uma profissão e as crianças aprendem e trabalham e o que eles produzem é vendido para reverter em comida, remédio, material escolar. A gente já viu isso, tem escolas pestalozzianas em São Paulo, pestalozzianas em Franca, pestalozzianas no mundo inteiro. Bom, então Pestalozzi vai cuidar... Professora, só uma dúvida, crianças. Então, foi com Pestalozzi que houve efetivamente uma inclusão que era caracterizado por crianças portadoras de deficiências intelectuais e físicas e que estudavam, que participavam da vida escolar juntas, com crianças normais. Era sim, isso, né? Então, sim. Só para... Iriam estudar junto com as chamadas crianças normais. Muita gente na época se interessou. Muitos outros países se interessaram. Muitos outros educadores se interessaram. Então, o que vai acontecer? A França é sempre pioneira. Ela começou. Aí a Inglaterra vai se entusiasmar por isso. A Europa quase inteira. E a América do Sul também vai. Mas a Inglaterra vai tomar uma atitude muito interessante. Ela vai ver o seguinte: muitas crianças com deficiências, poucos professores. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte: você tem seus alunos na faculdade ou num curso qualquer. Você vai preparar esses alunos para ir trabalhar com você, com essas crianças portadoras de necessidades especiais, como nós chamamos hoje. Mas naquele tempo era terrível, era brutal. Era o louco, o débil, o deficiente, o demente. Eram os nomes que eles davam. Inclusive, chegava a dar um nome terrível, selvagem, como se fosse um animal. Então, na Inglaterra, os professores, vendo que não tinha tanto professor para dar aula, começaram a pegar os alunos e preparar os seus alunos para dar aula com eles. Aí surge, Marcelo, o que nós chamamos hoje de monitores. Eu nunca tive monitor, mas tem professor, tinha professor na faculdade, tem monitores. Então aí é a primeira vez que aparece. É um método chamado Bell-Lancaster, ou Lancasteriano. Lancasteriano. É o método inglês que vai introduzir os monitores, alunos dando aula. Bom, aí a Inglaterra desenvolve também
um sistema maravilhoso de educação para portadores de necessidades especiais. Eu prefiro usar o nome moderno do que falar para deficientes, mas algumas horas aqui eu vou ter que falar deficientes. Até pelo contexto... Então, deficientes físicos, deficientes mentais, na Inglaterra, passam a ser trabalhados por Bell Lancaster, 2 educadores, e seus alunos, que são os monitores, os famosos monitores. Pois esse nome monitor foi passando, hoje ele tem um outro sentido, mas naquela época era aquele que trabalhava com crianças portadoras de necessidades então era especiais. Naquela esse época. nome, que hoje tem uma conotação diferente, surgiu hoje não. Hoje você fala de trabalhar com as crianças que tinham as necessidades especiais. Perfeitamente. Certo, muito bem. Então, esse método tomou tanta força que, por exemplo, na América do Sul, ele foi implantado, deu um excelente resultado. Na Espanha, ele foi implantado, deu um excelente resultado. Vários países europeus, vários países latino-americanos. E chegou a ser implantado também no Brasil, bem no tempo do Brasil Império. Então, método Bell Lancaster, ou lancasteriano. Muito bem. Aí, o que começou a aparecer? Os filósofos, novamente, chamam a atenção dos psicólogos, sociólogos e dos médicos para pessoas com deficiências físicas. Por exemplo, deficiência auditiva. Hoje eu falo deficiência, mas ele fala para os surdos. Vamos dar aula para os surdos. Aí o que acontece? Acontece que Alexandre Graham Bell era surdo e ele inventa um sistema de sinais para os surdos que fica, na época, foi aquele grande sucesso. Então, outros educadores vão pegar o método de Alexandre Graham Bell para os surdos e vão desenvolver. Nós daqui a pouco vamos falar de uma educadora famosa, quando falarmos em feminismo, que foi educada pelo método de Alexandre Graham Bell. Então, os surdos passaram a ter atendimento nos fins do século XVIII, mais precisamente começo do século XIX, com Alexandre Graham Bell, certo? Outra coisa que chamou muita atenção foi os alunos cegos, como eles chamavam. Hoje nós falamos portador de necessidade física da visão. Naquele tempo chamava cego. Então, o que vai acontecer? Umas pessoas começam a pensar, como essas pessoas cegas poderão ser educadas? Aí, Lancaster e outros inventam um material didático que é um tabuleiro com letras, mas as letras são formadas por morrinhos. Por exemplo, eu não sei, não sou especialista nisso, mas, por exemplo, 3 morrinhos é o A, 2 morrinhos é o B. Então, a pessoa cega passa a mão sobre aqueles morrinhos, tateia, nós chamamos alfabetização pela tateação, o tateamento. Então, isso vai acontecer na Europa. Esse método de tatear, passar a mão. Quando eu lecionava na São Marcos, São Marcos era muito próximo ao Instituto de Cegos. E muitos alunos cegos iam estudar lá. Quando eles chegavam na sala, já chegavam com a tabuinha deles, cheia de morrinho, e eles ficavam ali. Você falando e eles escrevendo, quer dizer, tateando. Então ficava tudo perfurado o papel. Perfura o papel, certo? E aí o que a gente fazia com a prova? Pegava a prova deles e ia lá no Instituto de Cegos Padre Chico, que era só atravessar a rua, ele corrigia a prova pra gente. E aí a gente voltava.
Mas durante a aula toda eles iam escrevendo, tateando, usando esse alfabeto que é composto de letras salientes. Esse é o Então já Braille? foi um grande passo. Braille, professora, não? É o Braille Como? esse, o método Braille? É, o Braille. Então ele surgiu assim, de repente, Braille adapta esse método primitivo a outros tipos de morrinhos mais modernos e já dá para você, não é tradução, a indicação de como é que aquilo funciona. Aí é o Braille. O Braille vai aperfeiçoar esse método de tateamento. E o posterior? O tateação, tatear com as mãos, sentir as letras com as mãos. Isso é um grande progresso. E daí você não fala mais. Você é cego. Pela nova lei, portador de necessidade especial da visão. Perfeito. Isso a lei que eu lecionei lá na FMU, sempre disse para os alunos, você não vai chamar se aluno é cego, se aluno é surdo. Portador de necessidade especial da audição. Portador de necessidade especial da visão. Tanto que eu posso dizer, eu tenho alunos deficientes. Sim, que deficiência eles têm? Portador de necessidade, deficiência da visão. Portador de necessidade de deficiência da audição. Perfeito. E daí passou para esse modo de escrever que hoje é comum. Você pode ter na sua sala de aula vários alunos que usam esse método de tatear. Ele foi apenas aperfeiçoado, Perfeito. certo? Então já tem o deficiente auditivo, o deficiente visual, certo? Agora é que a coisa é muito, assim, triste. Eu sentia muito isso. O portador de necessidade intelectual, que o pessoal chamava na época, veja os termos que terríveis, débil, louco, além de débil, louco, selvagem, Nossa. imbecil. Tanto que eu brincava com os alunos da faculdade e falava, olha, nunca brinque nessas brincadeiras de jovem, de chamar de cretino e imbecil. Porque o cretino, o débil e o imbecil eram classificações das pessoas com problemas mentais no passado. Mas todo mundo falava, é um selvagem, é um débil, é um cretino, é um imbecil. Quer dizer, além de tudo, uma grande falta de caridade, né? Uma grande falta de caridade. Sem dúvida. Pela nova lei, você fala portador de necessidades mentais. O quê? Imbecilidade. Portador de necessidades mentais. O quê? Cretinice. Portador de necessidades mentais. O quê? Qualquer outro tipo. Porque daí é o médico e o psicólogo que vão tratar, e daí você não entra no campo de nenhum dos dois. Como professor, você vai fazer com que esse aluno seja respeitado e você vai detectar durante suas aulas se você tem portadores de necessidades físicas ou tem portadores de necessidades mentais. Aí aparecem outros problemas físicos, como, por exemplo, a paralisia, como, por exemplo, a amputação de um membro, que é o meu caso. Daí, esses casos são mais modernos. Mesmo assim, no passado, você vê até no Evangelho, quando Cristo fez um paralítico levantar e foi jogado na piscina, quando Cristo várias vezes socorreu os paralíticos. Aqui também eles eram deixados de lado. Triste, tratado como pessoas inexistentes, imprestáveis, coitados, como eles chamavam, os coitados. E o Cristo sempre se compadeceu deles, né? A partir daí, essas pessoas também vão ser tratadas por grandes especialistas. Mas quem chamou a atenção foi Rousseau, foi Pestalozzi, foram os filósofos. Chamou a atenção, não é problema meu, é do médico.
Não é problema meu, é do psicólogo, mas eu estou vendo, eu estou enxergando. E aí, então, também, além de tudo isso, vão aparecer pessoas com grandes deficiências mentais, que não têm condições de frequentar uma classe comum. Mas, quando eram aceitos, eram motivos de gozações, de apelidos terríveis, e eram tratados numa classe normal. Devagar, um médico chamado Itar, I-T-A-R, resolveu que estas pessoas deveriam ser tratadas por especialidades médicas. Aí passou a tratar essas pessoas como criaturas humanas, certo? Aí passaram a criar materiais didáticos para essas pessoas, métodos próprios para essas pessoas, classes especiais, porque aqui não é que queira separar, é necessário uma classe especial. Não é todo problema que é necessário. Por exemplo, a paralisia, você vai na classe comum. Isso que, Agora, um retardamento... isso que a senhora está falando é muito importante, professora, porque eu acho que entra justamente no campo de um conhecimento que nós profissionais trabalhamos com artes marciais, né? E quando eu fiz faculdade eu tinha disciplina, né? Educação física adaptada, né? Que a gente era orientado, a gente aprendia a lidar, identificar, né? Cada tipo de necessidade, como atuar, né? Dentro das possibilidades de cada grau de deficiência e necessidade. E isso é muito importante, porque muitas vezes, principalmente dentro das artes marciais, o profissional ele não tem o olhar treinado para perceber, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade intelectual, né? Mesmo que leve, né? E isso, muitas vezes, passa em branco, né? E à medida que ele estuda um pouco disso, que ele escuta, por exemplo, a senhora falando do contexto histórico, que é o objetivo da live de hoje, né? Ele passa também a ser um protagonista da identificação de algumas situações que às vezes os pais não perceberam ainda, né? E depois eu até fazer algumas perguntas para a senhora pessoais, que eu acho que a senhora tem muita experiência nisso, né, professora? Só esse adentro, desculpa interromper. Bom, aí nós vamos ver no caso, por exemplo, da deficiência da fala, um educador russoniano também, chamado Labé, L-A apóstrofo A-B-E, em francês, ele vai começar a estudar o seguinte: para a criança que não entendia, não ouvia e não sabia se comunicar, era tratada como um animal, realmente como um animal. Então ele começou a falar para os alunos dele: olha na minha boca. Com os movimentos labiais, ele alfabetizava essas pessoas. Mais tarde, foi aperfeiçoado e hoje nós temos a linguagem dos sinais, que é obrigatória na faculdade, no discurso. Mas ela vem desse movimento antigo, olhe na minha boca. E depois adaptou-se às mãos. Cada movimento, eu não sei, não sou especialista, mas sei que existe. Cada movimento da mão representa uma letra, que é a linguagem de Libras hoje. Mas ela surgiu com esse médico Labier, que começou a fazer movimentos e falar: olha aqui, isto é assim. Foi adaptando as mãos à boca. Primeiro só, olhe meu lábio, fique olhando aqui. Depois adaptou. Então, aí já tem o deficiente visual, o deficiente auditivo e agora o deficiente físico, de cadeirante, que eles chamavam de coxo, de maneta, de aleijado, quer dizer, eram nomes muito pesados, muito pesados. Hoje são nomes aliviados, porque é muito mais... Eu que estou nessa situação, posso falar de cátedra, né? Me falarem, se referirem a mim como deficiente física, portadora de uma deficiência,
do que falar para mim, você é uma peneta, você é um coxo. Então, é preciso pensar a importância dos filósofos mostrando como as criaturas têm que ser tratadas. Não se trata nem de religião. Se fosse entrar na religião, eu ia acabar aqui com todo mundo, porque a religião não permite que você faça diferença entre as pessoas. Mas não, eu estou falando de filosofia. Então aqui é a filosofia, Marcelo, que vai abrir os olhos dos médicos, dos psicólogos e dos educadores. Vai mostrar que não pode ser. Vai mostrar como deve ser. Vai fazer você parar e refletir. Eu estou diante de um aluno assim, como eu vou agir? E não tirar o aluno da classe, excluir, ou colocar esses nomes terríveis. Quando eu dava aula, eu falava sempre para os alunos, olha, eu não admito que vocês falem 3 termos aqui na minha aula. Imbecil, cretino e idiota. Por quê? Porque um entrava, você é um imbecil, o outro, você é um idiota. Por que eu não quero? Porque você sabe o que quer dizer imbecil? Sabe o que quer dizer cretino? Sabe o que quer dizer idiota? Então não falo, eu vou explicar. Imbecil é isso, cretino é isso, idiota é isso. Na minha aula eu não quero mais esse tratamento, é falta de caridade. E no caso, puxava pela cultura, eu falava, e os alunos universitários, que são os bons falando essas palavras aqui do tempo do começo do mundo, então aí modificou um pouquinho, entendeu? Aí passou-se a ter especialidades, tratar das especialidades e ser respeitoso. Respeitoso. Se você tem um aluno deficiente visual, tome as providências para preparar um material diferente para ele. Tem um aluno deficiente auditivo, estude um pouco de Libras para poder se comunicar com ele. Justamente agora, se você tem uma... professora, dentro das artes marciais, o professor de artes marciais, e eu converso muito com outros profissionais, né? Ele não tem nem ideia, né, que existem cursos de Libras, por exemplo, que ele pode estar adicionando no seu currículo, que muitas vezes não é só seu currículo que você é um faixa preta, que ganhou campeonato, que ganhou vale tudo, né, que tem 20 anos de experiências, mas são coisas fundamentais, né, conhecimentos fundamentais, que ampliam, inclusive, a possibilidade dessa inclusão dentro das modalidades das artes marciais. Porque o que a senhora está falando é de tão grande importância que hoje modificou, mas ainda é muito pobre a quantidade de pessoas, de crianças, jovens, adultos e pessoal de terceira idade que vem para as modalidades marciais, porque existe ainda, né, uma ignorância, não do ponto de vista pejorativo, mas uma ignorância do que pode ser feito, como se pode abordar, como se pode desenvolver, ajudar a desenvolver, mesmo com necessidades especiais. Então, por exemplo, estudar a linguagem de sinais, que hoje é obrigatório nas universidades, na minha época não tinha isso, né? Eu vim... mas agora tem, é obrigado. Então, assim, hoje em dia, hoje eu acho fundamental, né, você ter essa possibilidade que vai agregar, inclusive, numa melhor a visibilidade de você como profissional. Então, poxa, o meu filho tem lá uma deficiência física, tem uma necessidade física, né? Poxa, mas aquele professor tem uma especialidade, ele tem um curso, isso, né, traz benefício para o próprio professor, né? Então é muito interessante o que a senhora está falando. Né? Não, eu repito, é muito triste que você ou eu tratemos um aluno com problemas mentais como se ele fosse um selvagem, um animal selvagem. O que é isso? Então, ele, no princípio, era assim. Hoje, não. Hoje você tem médicos, psicólogos, várias especialidades médicas, várias especialidades na psicologia. Eu não as conheço, não é do meu campo, mas não são do meu campo. Mas eu sei. Então, o que você faz? Percebe que o aluno tem algum probleminha? Enquanto ele é pequeno, chama o pai e a mãe, ou pela lei,
comunique o diretor da escola, porque a ordem é primeiro o diretor que chama o pai. Tem que observar a hierarquia também. Aí vai chamar o pai e vai falar, se ele é adulto, como nós demos aulas para adultos, chamar do lado e falar, olha, meu querido, acho que está havendo um problema com você, você não quer consultar um médico, você não quer que eu indique para você um psicólogo? E você encaminha o seu aluno. Agora, não é chegar na classe, falou, entendeu, não entendeu, não é problema meu, é problema seu e é problema meu, é problema nosso, como professores. Entrar na aula e só dar aula e que a classe se arrebente, queime e arrebente, é um problema muito grave, sem sabe? Dúvida. É uma falta de responsabilidade das pessoas. Você não acha? Professora, sem dúvida. E a senhora me fez lembrar, né? Eu trabalho há 32 anos com escola, né? Então, quando eu comecei a ensinar arte marcial, foi dentro de uma pré-escola. A Escola Espaço Aberto aqui em São Paulo, que foi uma das pioneiras a fazer a inclusão em pré-escola, né? E eu nunca esqueço, a senhora me fez lembrar dessa situação, o dia que a diretora, a Mônica Soares Terreiro de Souza, fez uma reunião com todos os professores e disse assim, a partir do ano que vem, nós vamos vamos abrir a escola para receber pessoas com necessidades especiais. E todo mundo ficou muito assustado, porque até então a gente não sabia nem como abordar, né? Logicamente, a gente teve o suporte de profissionais, que nós fizemos um curso nessa escola, tivemos palestras, e eu confesso que foi uma formação, né? Eu digo que foi uma formação fundamental, inclusive na minha carreira de profissional de educação física e de professor de artes marciais, porque hoje me dá tranquilidade, por exemplo, de eu trabalhar, ainda estar trabalhando em escola e ter muita competência e tranquilidade de receber, no caso, crianças, né? Autistas, crianças que têm algum problema de deficiência motora, mesmo intelectual, e entender como se aborda e como pode desenvolver, como pode fazer essa integração, né? Essa inclusão da criança nas aulas de luta, por exemplo. Então, achei muito interessante e muito importante a gente falar dessa temática, né, professora? Eu gostaria de falar de um termo também para a gente fechar esse assunto e passamos logo para um outro. É muito usado na Europa, naquela época, mas era usado no sentido pejorativo. Você é um inválido. Você é um inválido. A França teve muitos problemas, porque pessoas que voltaram da guerra mutiladíssimos e não tinham condições para nada. Tanto que ela tem uma igreja famosa no Champs-Élysées, chamada Les Invalides, é a igreja dos inválidos, porque eles não tinham onde morar, como ficar, todo mundo gozando, todo mundo acabando, eles eram alimentados e moravam dentro da igreja. Hoje não é mais o caso, hoje é famosa, a gente vai lá visitar Les Invalides, é linda a igreja, estilo gótico, mas na época era para essas pessoas que falavam, você é um inválido. Inválido, traduzindo na filosofia, quer dizer, não vale para nada, não serve para nada, é um traste, é uma pessoa jogada. Isso perdurou muito tempo, Marcelo. Eu ainda ouço, quando eu ouço na hora, eu chamo a atenção da pessoa. Eu ainda ouço gente falar, fulano é inválido. É muito duro isso, né, professor? Inválido quer dizer, não vale para nada. É muito duro isso, né? Foi muito duro, né? Muito duro. Uma pessoa que ouvi isso, ela se sente reduzida a zero. Então, e na França era muito comum. E eles fizeram a igreja para abrigar essas pessoas. A igreja católica abriu uma igreja só para ele. Pode olhar no mapa, eles invalidos. Perfeito. Os inválidos. Agora, não se ouve muito mais falar. Mas eu também brincava com os alunos da faculdade. Ela falou, você é inválido. Não fale isso na minha aula. Não chame o seu colega de inválido. Ele não é inválido. E se fosse, você teria obrigação de respeitar.
Agora, com as leis modernas, o pessoal já está um pouquinho mais preocupado, porque qualquer coisa que você fale, você pode Exatamente. processar por... Você está tendo preconceitos. Para isso, valeu um pouco a lei moderna. Evita os preconceitos. E é um preconceito, não é? Agora, hoje, felizmente, repito, Marcelo, quem não gosta de filosofia, só por alguns motivos deveria respeitar, porque não fossem as ideias dos filósofos, 80% das coisas que existem não existiriam hoje na educação. E eu falo isso também no meu curso de formação filosófica, por isso que o curso está fazendo tanto sucesso. Porque um profissional de artes marciais que não entende o que é a filosofia das artes marciais tá lá para trás, né? Não tem como, tem que entender, né? Quais são as bases filosóficas que formaram as artes marciais, precisa entender quais são as estruturas das artes marciais, precisa entender o processo histórico com os grandes filósofos, não só os orientais como os ocidentais, para fazer essa convergência, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né, professora? A senhora está trazendo todo o contexto histórico da filosofia humanista, dando esses exemplos desses filósofos, dessas pessoas que fizeram uma grande diferença na humanidade, né? Respeitando, inclusive, muitas tragédias pessoais, né? Muitas tragédias coletivas, no caso das guerras, como a senhora falou, que antigamente era a joga das traças, né? E hoje, né, ainda temos preconceito, a gente tem que, né, ser realista, temos dificuldades para as pessoas que que são portadores de necessidades sociais, eu vejo, né, andar na rua é difícil, não tem guias rebaixadas, ir em locais públicos muitas vezes não tem acessibilidade, né? E então, assim, é um assunto que a gente tem que levantar, né? E o meu canal é para isso, né? É para discutir filosofia marcial, porque filosofia marcial é filosofia humana, né? E se um profissional de luta não entende isso, ele está andando no caminho contrário. Mas tem mais coisa aí, professora. Vamos lá. E é o seguinte, é bom deixar que hoje deve ser clara a expressão alunos ou pessoas portadoras de necessidades especiais físicas, tal. Pessoas portadoras de necessidades psicológicas, tal. Usar a lei, o termo da lei, porque é Lei 9394 de 96, Lei Federal do Brasil. Perfeito. Certo? Bom, acho que a gente deixou bem claro. Podemos mudar para um assunto mais alegre? Mas esse é alegre também, mas vamos mudar, professor. A senhora que manda. Aqui é quem manda, a senhora que é a faixa. Vamos falar do feminismo. Ai, meu Deus, eu não quero morrer sem essa faixa vermelha, viu? Ficou na minha cabeça isso aí. Tem que fazer uma festona, tem que chamar todo mundo para fazer isso. Ah, tá bom. Então você faz. Aí eu conheço o pessoal das artes marciais. É brincadeira, viu, gente? É brincadeira, tô brincando. Bom, vamos falar um pouquinho, meu querido Marcelo, sobre um assunto também do século XVIII, também da filosofia, que se chama feminismo. Feminismo. O feminismo é uma teoria que surge na França nos fins do século XVIII, começo do século XIX, quando as mulheres, Marcelo, cansaram de ser maltratadas, humilhadas e impossibilitadas de frequentar a escola, impossibilitadas de aprender a ler. Surge uma madame na França, o nome dela é alemão, mas ela viveu na França, Madame Goldschmidt, que trabalhava numa fábrica. E tinha várias operárias, várias mulheres. Só que elas não sabiam ler nem escrever e eram tratadas com a maior discriminação possível perante o mesmo serviço prestado pelos homens.
essa Madame Goldschmidt resolveu tomar uma atitude e falar, não, aqui vai ter que mudar isso aqui. O trabalho é igual, veja bem, isso é do tempo do século XVIII. O trabalho é igual, porque os pagamentos e tratamentos são diferentes. Aí deu uma confusão lá no lugar, era uma fábrica, até que resolveram acalmar, mas não resolveu a situação. Então essa é uma das primeiras mulheres a falar sobre a igualdade do trabalho feminino com o trabalho masculino, e se é igual, direitos iguais, deveres iguais, certo? Aí em 1908, vão ler o livro de Rousseau. E uma das grandes falhas de Rousseau foi que ele tratou muito mal a educação feminina. Ele foi ótimo em tudo, menos na educação feminina. Então o livro dele é lido, novamente é filosofia, Marcelo. O livro dele é lido e o pessoal vai mostrar que é preciso tratar diferente do que foi tratado no livro O Emílio. Que nós já quando ele trata da educação feminina. Que nós já falamos dele, né, numa das lives nossas aqui, né, professora? Bom, aí, na França, a França é sempre pioneira em educação. Vai ser sempre o país mais culto do mundo. Na França, algumas mulheres se reúnem e dizem por que nós não podemos ir para a escola, e não podemos ser alfabetizadas, e não podemos aprender línguas. Aí, mesmo na própria França, algumas madames que a história não guarda o nome exato delas, faz um movimento na rua, e tipo de um comício, mostrando que elas tinham direito de aprender a ler e aprender a escrever, e ser tratada como os homens na escola. Como foi muito grande o movimento, permitiram que as mulheres fossem frequentar a escola. Aí elas foram para a escola, e qual não foi a surpresa do pessoal quando viram que elas aprenderam francês, italiano, alemão, inglês, e daí, imagine uma mulher aprender matemática, eles queriam arrebentar, entendeu? E a mulher, porque a mulher é um elemento burro, como que ela vai aprender matemática? Era a teoria deles lá. E ela demonstra, até na educação física, que ela competiria com o homem. Já naquela época. Ela faria tal... Lá naquela época. Naquela época. Que formação. Fins do século XVIII, começo do século XIX. Então, é aí que elas começam a reagir. Por que nós não podemos trabalhar? E por que nós não podemos aprender a ler? E por que nós temos que fazer o serviço mais pesado? E por que nós somos obrigadas a usar roupas apertadas, como espartilhos e sutiãs tremendamente apertados, para mostrar que nós somos sexo bonito e tal, mas não temos direitos? Aí começou a fazer tudo que você vê hoje, assim, de quando tem comício, que o pessoal sai fazendo passeata, não é nada novo na face da terra. Naquela época, a mulherada fazia passeata na França falando, não quero isso, não quero aquilo. Houve uma época que ficou até... chamou atenção no mundo, porque elas eram lindas em geral, um corpo muito bonito, esteticamente falando, um corpo quase perfeito. Cintura fina, um quadril largo, bastante busto, por causa dos espartilhos que elas usavam. Que era uma tortura, uma né? cinta maravilhosa. Era uma tortura aquilo, me parece. Que vai de baixo do busto até o começo do quadril, é uma tortura. Porém, elas usavam, porque elas dançavam demais, faziam espetáculo, aí elas se revoltam. E tem uma época que elas fazem um desfile na França, que fica famoso, desfilam com espartilho, com sutiãs, com vestidos apertados, enfim. Para reagir, por quê? Elas só serviam para a beleza? Para ser usada? Não. Elas tinham que aprender. Com isso,
abrem escolas no fim do século XVIII, começo do século XIX, a mulher francesa é a primeira mulher, enquanto a raça, a ser alfabetizada. Aí, quando ela vai trabalhar nas fábricas, ela vai muito trabalhar nas fábricas, porque com as guerras, os homens vão para a guerra, fica faltando funcionário. Nas fábricas, elas trabalham às 8 horas, mas diz o seguinte, naquele tempo, Marcelo, escuta, eu quero ganhar igualzinho o Marcelo, porque ele trabalha 8 horas, eu, Marli, trabalho 8 horas, eu quero ganhar igual o Marcelo. Não agora. Pensa que agora é moderninho, né? Parece fala na televisão. Isso aí tem do século XVIII na França. É só estudar filosofia. Vocês já eram guerreiras pelos direitos de vocês, pela igualdade, desde o século XVIII. Fraternidade e igualdade. Certo? Aliás, então elas têm a bandeira. Né? Como que é a bandeira deles? Como que é a bandeira deles? Fraternité. Igualdade, liberdade e fraternidade. Certo? Bom, e aí então, Marcelo, surgem várias mulheres famosas. Mas eu quero fazer um pulo na história para falar de 4 que são muito famosas, certo? A primeira delas é Simone de Beauvoir, que é uma francesa, filha de uma família muito pobre, que aos 3 anos de idade se alfabetiza sozinha. Aí é filha de uma família que tem dificuldades, mas vai para a escola. Lá se deslancha, muito culta, deslancha. Vai para uma escola católica. Depois ela se revolta, deixa de ser católica e torna politicamente socialista, ela é. Então, o que ela faz? Ela vai estudar matemática e latim. Naquele tempo, uma mulher estudar matemática e latim, você não imagina. Só que ela falou, não quero isso. Quero estudar filosofia. Aí tornou o caldo mesmo. Porque daí ninguém queria uma mulher na filosofia. Imagine se essa mulher... Nessa época, presumo eu, como sempre foi, só homens. Só homens. Só masculino. Aí ela se torna uma grande filósofa. Ela vai seguir as teorias platônicas, novamente a volta aos gregos, e daí ela conhece um cara famoso que se chama Jean-Paul Sartre. Ele se apaixona por ela. Mas quando ele diz para ela que quer casar com ela, para ela não dar mais aula, não trabalhar mais na faculdade, ela simplesmente não aceita casar com ele. Nele. Vem cá, rapaz, tá pensando o quê? Aí, com o passar do tempo, depois eles tiveram uma convivência, a vida particular não me interessa, mas ela escreve um livro famoso que se chama O Segundo Sexo. Esse livro foi muito bem vendido na França e mostra que a mulher, não é que ela é superior, ela é igual ao homem. Deus criou o homem e a mulher iguais. Ela é igual em inteligência. Talvez em força física não, mas nós estamos falando de inteligência. Nós não estamos falando de força física. Em inteligência, o QI, quociente intelectual dela, é igual ao quociente intelectual do homem. Se um homem estuda filosofia, ela também pode estudar. Se o homem faz educação física, ela pode fazer. Acho que a Marcel também é assim. Sim, se o homem faz, ela pode fazer, não é? Sim. E hoje a senhora fala... Bom, Simone de Beauvoir. Continua. Ela deixou muitas obras. A França a venera até hoje. E ela está enterrada no cemitério de Montparnasse, do lado de Sartre. Foram os grandes filósofos franceses. Então, Simone de Beauvoir mostrou que é inteligente. Porque o pessoal pensa que quando fala de feminismo, viu, Marcelo? A gente está falando que é para a mulher bater, acontecer, trair, não é nada disso. É ter condições de estudar, condições de trabalhar, condições de ser respeitada. Ninguém está mandando sair, quebrar, acontecer, pintar, bordar, ser infiel, não é isso. Iguais, né, professor? Eu acho que quando a senhora está falando... Direitos e deveres. Exatamente, direitos e deveres iguais, porque esse tema é super Bom,
super complexo, né? Porque acende os humores, Bom, né? então, Enfim, mas eu acho que é muito importante a gente estar falando disso e definir essas questões históricas. bom, aqui mais recente, outra mulher aqui, Dorina Novil. Dorina Novil de São Paulo. O que foi essa mulher? Ela fez um movimento maravilhoso para ajudar os chamados cegos, hoje portadores de necessidades visuais. Ela fez um movimento maravilhoso. Ela desenvolveu e modernizou o material de braille, que eram aquelas pranchas para tatear. Ela é a mesma base, porém modernizado, muito ampliado e muito melhor. Ela abriu lugares para pessoas com deficiência visual estudarem. Ela representou o Brasil fora, nos países que pensaram, ué, mas o Brasil cuida de educação de cego? Ela mostrou que isso é possível. Ela fez um trabalho maravilhoso fora do Brasil. Ela foi premiada várias vezes sobre os trabalhos sobre deficiência visual e tem até hoje. A Fundação Dorina Novil aqui em São Paulo. É famosa. É conhecida no mundo. No mundo todo, né, professor? É respeitadíssima no mundo. Respeitadíssima no mundo. Perfeito. Uma outra mulher, eu poderia falar de 10, mas eu não vou cansar vocês de falar de algumas. Outra mulher importante, Ellen Keller, que tem a escola aqui perto de nós, aqui na Aclimação. Quem foi Ellen Keller? Foi uma menina norte-americana que com 1 ano e 8 meses perdeu totalmente a visão e a audição e ficou com problemas mentais. Ela, devagar, foi aprendendo a ouvir e a começar a falar. Naquele tempo, os pais dela enviaram para a clínica do Alexandre Graham Bell. E eles lá analisaram a menina e falaram que ela tinha uma desenvoltura e uma capacidade muito grande, apesar dos defeitos dela. Aí ela conheceu uma outra moça chamada Anne Sullivan, que foi professora dela. Daí elas inventaram uma forma de se comunicar uma com a outra, e daí foi inventado também o teste auditivo. Tanto que essa escola da Ellen Keller aqui faz testes auditivos. Entendi. Certo? Quando eu lecionava na Caetano de Campos, da Praça da República e daqui da Pires da Mota, nós tínhamos uma tabela daí da Ellen Keller, mas adaptada para professor, porque aí tem médicos, especialistas, né? E na tabela, nós fazíamos exame visual no curso primário inteirinho, Marcelo. As meninas do magistério, se alguma está me assistindo agora, deve lembrar que nós íamos na sala de metodologia, que era a minha sala, fazíamos exame de acuidade visual, semelhante ao que o médico... Oftalmologista faz. A gente fazia em todas as crianças para mostrar para os pais que algumas crianças eram atrasadas na escola porque não enxergavam. E a professora, com 40 alunos na classe, não percebia que não enxergava, a criança sentar lá atrás. À medida que se passou essa criança para frente, depois do resultado dos testes visuais, essa criança começou a tirar nota diferente e passar. A mesma coisa, nós não tínhamos o teste auditivo. Mas sabe como nós fazíamos? Como no tempo dos escravos. Sabe como fazia com o escravo? O dono do escravo, para saber se o escravo estava perfeito para vender, quando ele era pequenininho, pegava 2 cocos ou 2 palhadas e pá! Se a pessoa piscasse, ela enxergava. Lá nós fazíamos um barulho, com 2 cocos bem do lado, assim, 2 partes. Então, já nós fazíamos isso na Caetano de Campos, da Aclimação.
vínhamos fazer estágio aqui na Helen Keller. Genial. Depois eu tive um tio, Otomino, que fez a tese de doutorado dele com a cabine acústica. Ele responsável pela cabine acústica aqui. Genial, professora. Na Helen Keller. Professora, riquíssima. Então, riquíssimo tudo isso, só que o tempo vai estourar, professora. Eu preciso do seu fechamento. Bom, Helen Keller. Então, eu tive a felicidade, Marcelo, de conhecer coisas lindas da minha vida de professora. Eu estagiava, passei a estagiar com minhas alunas na Helen Keller. Estagiava aí. Depois, outra mulher famosa, Jo Clemente, que criou a APAE. Hoje não chama mais APAE, chama Instituto Jo Clemente. Também tive a felicidade de levar minhas alunas para ir lá, porque era aquele caso, é louco, essa criança é louca, é débil. Então ia lá para ver o tratamento que os médicos faziam. A primeira escola no Brasil a fazer a medição do pezinho, para já prever se a criança tem algum problema. Eu tive a felicidade de levar minhas alunas da Caetano, minhas alunas da São Marcos, para estagiar comigo na PAI. E depois tive a felicidade, depois que me aposentei naquele famoso dia lá na FMU, que você também saiu, eu fui para a PAI de novo. E terminei meus dias possíveis, úteis, hoje não posso mais, como voluntária da PAI, vendo essas diferenças que agora estavam sendo tratadas diferente. Eu trabalhei na brinquedoteca. Era impressionante o sorriso de uma criança quando você pegava essa criança pela mão e falava, vem brincar aqui com outro coleguinha. Ou quando você pegava no colo, ou puxava, porque era muito grande, você puxava, vem aqui que a professora vai ficar brincando, e você se dedicava a isso. Então a mulher ocupa os mesmos lugares que o homem. Portanto, ela tem que ser respeitada. Eu não estou falando que ela é mais, nem que ela é menos. Ela é igual. Professora, tem um comentário aqui só e ela... Não posso perder esse gancho aqui, professora. Até para a gente fechar, porque o tempo esgotou. Daqui a pouco apaga a transmissão aqui, ó. Eu queria falar só de uma pessoa um pouquinho, professor, posso? Não sei se vai dar tempo. Então, não fecha o comentário. Primeiro então, comentário. O professor William, ele que famoso. O professor William fez uma live aqui na página do CC Marcelo Silva, está gravada, e ele diz o seguinte: parabéns, Marcelo, parabéns, professora Marli, pela transmissão dos conhecimentos. A filosofia é a base de tudo. Pena que foi excluída da Faculdade de Educação Física. Eu vou aproveitar esse adendo para fazer um protesto aqui para as faculdades, universidades, que retiram matérias, né? Aliás, essas faculdades e universidades estão sendo vendidas para esses dragões de empresas que se dizem empresas de educação e acabam só visando lucro, né? E acabam com as instituições que se fixaram por tantos anos com qualidade de ensino, né? E acabam prestando atualmente um péssimo serviço educacional, eliminando as matérias tão importantes como a filosofia. Nós estamos andando no caminho contrário da educação. Então, toda vez que a gente põe a educação, e eu digo isso para as artes marciais, como um produto de venda, a gente está indo no contrário, para o caminho contrário, né, na contramão do desenvolvimento humano. Esse é meu protesto para a live de hoje. Professor, o fechamento da senhora. Tem mais 30 segundos só. Bom, eu poderia ficar falando das moças modernas, que hoje ainda fazem coisas muito lindas sobre educação. Aquela deputada que foi visitar a FMU, quando ela falou que ia ter rampas lá na escola, a Mara Cabrilli, né? Eu fiquei feliz. Ontem fiquei sabendo que ela foi nomeada para um cargo muito importante que nenhuma mulher ainda tinha ocupado. Então eu fiquei feliz porque eu a conheci. Eu a conheci lá na FMU quando ela foi lá. E naquele livro nosso que eu escrevi com ele, Alberto,
inclusão, eu faço referência a ela. E agora estou feliz porque ela é moça, tem 40 e poucos anos, está ocupando um cargo maravilhoso e é uma mulher de valor, que também é ligada à educação, Perfeito. além do cargo que eu ocupo. Perfeito. Bom, era isso, meu Professora querido. Marli, Eu hoje queria deixar foi um claro. papo riquíssimo, como sempre. Pena que nosso tempo é limitado. Podemos pensar até dar uma continuidade para falar mais do feminismo, que eu acho que riquíssimo, principalmente para as artes marciais. As mulheres vêm ocupando os espaços dentro das academias, mas ainda a gente precisa avançar muito. Nós, homens, precisamos estudar muito, ter muita consciência do valor da mulher, da importância da mulher em qualquer setor da vida humana. Afinal, nós, homens, assim como todas as mulheres, fomos gerados nesse grande dojo, nesse grande tatame que é o útero de vocês, onde tudo acontece. Professora querida, muito obrigado aos meus seguidores, os alunos. Deixa eu só fechar. Deixa eu fechar. Eu aqui quero deixar claro, filosoficamente falando, homem e mulheres são iguais. Nenhum é superior ao outro, certo? Um beijo para todo mundo e a gente se encontra numa outra ocasião. Um beijo. Muito obrigado a todos vocês. Vai ficar gravado aqui. Se quiserem mais profundidade, vá lá no meu curso de formação filosófica para vocês se ampliarem em termos de conhecimento das artes marciais. É um curso voltado não só para mestres, faixas pretas, professores e admiradores de artes marciais, mas para todo o público em geral. Gente, até o mês que vem com a professora Marli. Professora Marli, um beijo. Obrigado. Boa noite.